O ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro divulgou o que está escrito lá no título Nota Oficial de Sérgio Moro. Na verdade, não é oficial porque ele não é mais do serviço público, né? Mas é nota de Sérgio Moro, digamos. E ele lembra todo mundo que a sentença dele foi examinada, revisada, aprovada por unanimidade lá no Tribunal Revisor, né? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Depois foi para o Superior Tribunal de Justiça com um recurso da defesa de Lula, e o Superior Tribunal de Justiça confirmou que estava tudo legal, que não havia suspeição de Sérgio Moro, como alegou a defesa de Lula. Depois ainda foi pedido um habeas corpus no Supremo, e o Supremo não deu o habeas corpus, e aí, depois disso, é que Lula foi preso. Lembrou disso? É fundamental. E quando se fala em suspeição de juiz, né, a gente fica pensando, suspeição de juiz, né? Como é que vai um juiz do Supremo? Digamos que Marco Aurélio tivesse que julgar o primo dele que o indicou, né? O ex-presidente Fernando Collor, ou que Gilmar Mendes tivesse que julgar Fernando Henrique, que o indicou e para quem ele trabalhou, né? Toffoli julgou Lula, para quem ele trabalhou, né? E quem o indicou, né? Se Fachin tiver que julgar Dilma, né? Ele fez campanha para Dilma, né? Então, agora mesmo, né? Lewandowski votou a favor de Lula e, no entanto, foi nomeado por Lula, foi indicado por Lula. O meu avô, que era um juiz ad hoc, me ensinou que se a gente tem algum tipo de envolvimento pessoal em alguma coisa, não pode ser o julgador daquele processo. De jeito nenhum, mas enfim. E o que a gente viu, né, foi que o que serviu, já que o Tribunal Revisor aprovou tudo, a 3ª instância aprovou, a última instância aprovou, e agora a última instância volta atrás, porque tem fatos novos. Quais são os fatos novos? As provas inadmissíveis por serem obtidas ilegalmente. É o que está lá no artigo 5º da Constituição, se não me engano, é no 56, na linha 56. Então, é tudo muito estranho, muito estranho. Bom, gente, os governadores estão pedindo para o Congresso Nacional elevar o auxílio emergencial para R$600. O auxílio está em 250, 375, dependendo aí da situação da família, né? 150 se for solteiro e tal, e vai até julho. Mas o caso é o seguinte: os governadores que muitos deles, os que assinaram, né, não assinaram. Os governadores de Minas, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina, Roraima, Acre, Amazonas, Distrito Federal, Tocantins e Rondônia. Esses não assinaram. Foram 16 que assinaram, exatamente os que mais fizeram lockdown. Então, primeiro, para a renda, impede que a pessoa trabalhe. Depois pede para o governo federal dar o dinheiro para sustentar a pessoa. Assim é fácil, né? Eu sugeriria, por exemplo, que o governador do Rio Grande do Sul criasse da verba do Tesouro do Estado um auxílio, então, adicional que atingisse os 600, né, para complementar o auxílio que o governo federal está dando. Aliás, não é o governo federal, somos nós, contribuintes, que vamos pagar isso, né? Porque o dinheiro não vem de Marte, nem da impressão de moeda. Ou o governo federal toma empréstimo, né, emitindo papéis, ou aumenta os impostos, né, para sustentar isso. Bom, e o presidente Bolsonaro tomou a iniciativa de convidar os presidentes de outros poderes para uma reunião na Alvorada para juntar esforços para combater a Covid, né, que está com 300 mil mortos aí, no mesmo período em que outras doenças respiratórias chegaram a quase 360 mil mortos, segundo o registro dos cartórios, né? Então, não é a única doença, mas, enfim, é uma doença que está assustando muita gente. Então, o presidente depois disse que houve harmonia e solidariedade, né? E que a vida em primeiro lugar, óbvio, e que haverá uma coordenação com governadores presidida pelo presidente do Congresso, que é o presidente do Senado.
que é o presidente do Congresso dos Representantes do Povo. Está muito certo, né? Só que dizem que o presidente é autoritário, mas ele passou a autoridade para o presidente do Congresso, para lidar com os governadores. O presidente falou também da possibilidade do tratamento, que ele chamou de tratamento precoce, que eu chamo de tratamento inicial, porque não é precoce, é inicial. Quando a doença começa, tem que tratar, como toda doença, né? Que vai ficar a cargo do Ministério da Saúde, respeitando a decisão dos médicos, né? Isso é óbvio, está na Declaração de Helsinki, no Código de Ética, na decisão do Conselho Federal de Medicina. Enfim, ele ressalta que a união entre os três poderes, sem politização e sem conflitos, é essencial para resolver isso. Tomara que seja mais um passo, né, para a gente buscar despolitizar uma questão que está sendo resolvida e pode ser resolvida pela medicina brasileira. De Brasília, Alexandre Garcia.